Rafael Souza. Você entende alguma coisa? O trabalho é como a sociedade. Você deve seguir as regras e respeitar os mais velhos. Mesmo que Você tenha contatos. com o nosso chefe. Não se empolgue. Você é muito jovem para competir comigo diante do chefe. Senhor Costa, que coincidência. Aqui está seu casaco, já foi lavado. Senhora Costa. A senhora tem tempo hoje? O que foi? Não se preocupe. Não estou cobrando, mas trouxe um presente. Uma pequena degustação de vinhos será realizada no Botticelli hoje à noite. Muitos clientes de alto nível e bom gosto vão à festa. Eles gostam de coisas interessantes e iguarias. Muitos proprietários do nosso prédio também vão. Aqui está o convite. Estou devendo a taxa de condomínio e a senhora me traz um presente. Nosso serviço anterior não atendeu às suas expectativas. A culpa foi nossa. Além disso, é fácil para mim, como ex-funcionário do hotel, conseguir o convite. Soube que está abrindo um negócio. Não vai ser fácil. Acho que pode encontrar novos clientes na festa. Se isso ajudar, ficarei muito feliz. Vocês se esforçam tanto só pela taxa de condomínio? No meu primeiro dia aqui, o gerente me disse: Prestar um bom serviço, com consideração. Além disso, você é o primeiro proprietário que recebo desde que comecei a trabalhar aqui. Para ser sincera, quero muito fazer amizade com você. Claro, prometo. Que ainda vou prestar um bom serviço, mesmo depois de você pagar a taxa de condomínio. Certo. Já que você é tão sincero e atencioso, vou pagar a taxa quando tiver tempo. Não se incomode. Já trouxe o QR Code para receber o pagamento. Você pode caneando o código. Vou te enviar a nota fiscal hoje à tarde. Tudo bem? Ok, escaneio este código. Sim. Ok. Obrigada. Obrigada. Olá, Sr. Costa. Vou limpar o bebedouro do senhor. Aliás, obrigada pelo lembrete de ontem. Lucas, a Helena está tão ocupada esses dias. E ela não volta para jantar. Já é tarde e ela nem mandou mensagem. Depois da promoção, ela anda muito ocupada. Pai, mãe, podem ir jantando. Depois dei uma volta. Eu lavo a louça mais tarde. Não interrompa. Vamos jantar. Cadê o Bento? Como ele está? Faz dias que não vejo. Ele ia acompanhar a Helena até em casa. Será que aconteceu algo entre eles? Não. Estão bem. Pergunta pra Helena. Se eles... Mariana, por que essa abobrinha refogada está tão salgada? Você pôs sal 2 vezes. Impossível. Não teria acontecido um erro desses. Tá bom. Não bagunça. Relaxa, eu resolvo. O piso tá desnivelado. Tá. Agora não tá salgado. Tá gostoso. Mãe, voltei. Aqui está você. Já jantou? Ainda não. Tem comida na mesa para você. Cadê a mãe e o pai? Foram ao supermercado. Tá, lavando a louça? Helena, por que você tá fazendo tanta hora extra? Tá tudo bem no trabalho. Tá, indo bem.
mas tenho que me adaptar ao ambiente novo. A propósito, como tá o Xavier Bento? Ele ainda tá se escondendo. Nossa mãe. Tentou descobrir o que aconteceu no jantar. Quando você vai contar a verdade pra eles, não dá pra esconder. E não fica brava com o que eu vou falar. Pode falar. Acho que o Xavier Bento não te merece. Não é a pessoa certa pra você. Ele não tem senso de responsabilidade. Como homem, eu desprezo ele. E pensa na família dele. O pai dele. Eu sei. Sei do que você falou. Você deveria se afastar deles e se proteger. Se você decidir terminar com o Xavier Bento, não se preocupe comigo. Você é mais importante que meu emprego. Na pior das hipóteses, eu peço demissão do Fan Yuan. Não fale bobagem. Não importa o que aconteceu. Entre mim e a família Xin, você deve trabalhar normalmente. Não desconte no seu trabalho. Você estava culpando o Xavier Bento Por não ter senso de responsabilidade. mas você está tentando fugir antes de ser culpada. Não. Não importa o que aconteça no futuro, não me esconda nada. Pode me pedir ajuda. Entendi. Você está ficando chata. Igual a nossa mãe. Me traga uma tigela de arroz. Olha, os bolinhos estão bons. Vamos comprar depois. Além disso, compre algumas tortas e uns churros. Helena e Lucas gostam. Entendi. Por que você me impediu de perguntar ao Lucas em jantar? Você não percebeu que ele evitou te responder? Sim, eu percebi. Por isso acho que tem algo errado. Você sabe. Helena e Lucas são muito próximos. Mesmo que ela não nos conte o que aconteceu, ela vai contar pro Lucas. O Lucas parece Saber o que aconteceu. Vou ligar e perguntar de novo. Pensa bem. Lucas estudou direito. Ele sabe muito bem o que deve e o que não deve nos contar. Mesmo perguntando, ele não fala nada. Acho que eles brigaram. Quem? Helena e Bento. Ela não quer nos preocupar. Então esconde da gente, junto com o Lucas. É normal casais jovens brigarem. Normal? O que é normal? Isso não é normal. Você não está preocupada? Nossa. Eu não fico tranquila enquanto ela não casar. Pensa bem. Ela vai fazer 30 anos logo. Além disso, não vamos achar um homem com condições melhores que as do Bento. Não fala bobagem. Falar sério. Falando com rigor. A Helena tem 29 anos. Fala mais baixo. Tá. O bolinho está em oferta. Tem desconto. Anda logo. 2 caixas. Será que chega? Chega. 2 caixas. Esse aqui. Isso é ótimo. Helena, aconteceu uma coisa. Não sei. Se devo te contar. O que foi? Minha mãe achou seu dinheiro escondido. Não. O que foi? Ela foi na casa do Xin hoje cedo. Fazer o quê? Olá. Quem você quer ver? Olá? Oi. Senhora Xavier, sou eu. Seu Oliveira. Trouxe para você um pouco de molho de pimenta 8 tesouros. Você já terminou o que eu te dei na última vez? Estava gostoso. Eu também trouxe peixe defumado hoje. Você não experimentou da última vez. É gostoso. Deixa entrar. Por aqui, por favor. Certo. Que casa enorme. A dona Valéria está. Sim.
Que jardim lindo. Tem água corrente. Que grande. Essa casa. Essa sala é do tamanho da nossa casa inteira. Custa caro. A taxa de condomínio mensal, né? Dona Valéria, trouxe peixe defumado para a senhora. Olha, meu peixe defumado é uma delícia. Prove. Se gostar, faço mais. E aqui uma caixa de molho de pimenta 8 tesouros. Com fórmula nova. Tem um sabor diferente. Experimente. Se gostar, faço mais. Senhora Oliveira. Acho que não veio aqui hoje. Só pra me trazer essas coisas. Veio pela Helena, né? Olha, como eu esperava. A gente se entende mesmo. Dona Valéria, a senhora acha que o Bento anda meio pra baixo? Enfim, eu sinto que a Helena não está muito bem ultimamente. Fico pensando se eles brigaram. Tudo bem. Casais jovens brigarem não é nada sério. Eu estava pensando como pais deles devíamos fazer algo por eles e nos preparar para o casamento. Por exemplo, achar um local para a festa. Não é? Eles brigaram mesmo. Por quê? A Helena não te contou. Ela sempre esconde as coisas ruins de nós. Acho que dessa vez Ela está com vergonha de contar. O quê? Senhor Costa. Bem, Sinto muito, posso buscar minha esposa. Depois de deixá-lo, parece que vai chover. Onde ela está? Na Vila Lago Verde. Fica no caminho. Vamos buscá-la juntos. Obrigado. Você sabe o que a Helena fez? Isso nos causou grandes prejuízos. É muita bondade e generosidade de nossa parte. Não responsabilizá-la. Conversamos sobre o casamento deles depois. É por isso que vocês não deixam a Helena falar com o Bento. Vocês a acusaram e a caluniaram. Senhora Oliveira, não distorça as coisas. Como estou distorcendo? Não está claro? São vocês que tentam pagar propinas. Vocês fizeram isso, mas não querem que a Helena fale. Estamos falando da mesma coisa. Vocês, empresa, pagando propina, perturbaram o mercado. Mas sabe quem tem que arcar com as consequências? Pessoas comuns como eu. Senhora Oliveira, não consigo explicar para a senhora. Carvalho, leve-a embora. Deixe-me terminar. Ouça, se eu soubesse quem você é, eu não teria apresentado Luciano Oliveira a você. Você não ganhou a licitação. Bem feito para você. Que barulho. Pensei que estava dormindo numa viela. Acontece que alguém que mora numa viela está nos visitando. Que barulho. Viela? Diga-me. Qual é o problema? Quem mora em viela são honestos e íntegros. Não fazemos maldades. Como vocês? Escute. Helena trabalha com afinco e é independente. No entanto, você só fica em casa sem fazer nada e dependendo dos seus pais. Você? Senhora Oliveira, minha filha está grávida. Por favor, cuidado com as palavras. Eu sei que ela está grávida. Porque você está grávida. Não estou sendo dura com você hoje. Se não, eu teria
lhe dado uma lição. Mãe, agora você viu a verdadeira face da família Oliveira. O Bento me culpou quando pedi a Helena para assinar o acordo prenupcial. O quê? Acordo prenupcial? Você pediu a ela para assinar o acordo prenupcial. Qual é o problema? Se ela não conquista a nossa riqueza, ela teria assinado. Mas ela recusou. Conheci muitas pessoas, como você que querem colher sem semear. Você até pediu a ela Para assinar um acordo pré-nupcial. Você é muito autoritária. Como você teve coragem? Você! Mãe, vamos para casa. Helena, vem aqui. Me diga. O que fizeram para te intimidar? Senhora, nós realmente não intimidamos a Helena. Não! Pelas minhas costas! Vocês forçaram minha filha a assinar um acordo pré-nupcial com o Bento. Mãe, vocês não fizeram isso. Mãe, Bento. Mãe, deixa eu resolver, ok? Bento, saia. deixa que eu resolvo, ok? Vamos para casa. Vamos. Vai. Mal educada. Uma mãe mal educada criou uma filha mal educada. Xavier, Bianca, cale a boca. O que foi? Estou errada? Para com isso. Na porta, ouvi vagamente parte da conversa. Hoje pode ser a última vez que nos vemos. Agora, vou falar o que penso. Se minhas palavras incomodarem, espero que entendam. Helena, o que você quis dizer? Dona Valéria. Bianca. Eu sei que vocês sempre me desprezaram, achando que estou subindo de vida ao casar na família Shin. Antes eu achava que com meu esforço e sinceridade poderia superar a diferença de classe e garantir tratamento justo para mim e minha família. Mas agora sei que eu estava errada. Vocês sabiam muito bem que eu não revelei nem o pessoal da licitação, nem a planilha de propinas. Tudo foi investigado a fundo. Eu, Pereira Helena, não tenho culpa alguma perante a sua família Shin. Sou tranquila. Mas também tenho meus princípios. Meus princípios são proteger minha família. Podem me desprezar e me odiar, mas vocês não podem insultar minha família. Não podem insultar minha mãe. Mesmo que eu ame muito Lourenço Albuquerque, não posso tolerar que eles sofram injustiça por minha causa. Já que estamos todos aqui, vou deixar claro. Xavier Bento, de agora em diante, nosso relacionamento acabou. Além disso, não vou ter mais nenhum relacionamento com a sua família Shin, nunca mais. Mãe, vamos para casa. Helena. Me escuta. Vamos pra casa, mãe. Você não deveria agir por impulso. Você não pode terminar com ele assim. Me escuta. Mãe, a gente conversa sobre isso em casa. Xavier Bento, aonde você vai? Se você está indo embora, então nem se deu o trabalho de voltar. Pare com isso. Bento. Você poderia. Helena. O que eu acabei de dizer? Helena. O Bento está vindo. Ele está com uma cara de coitado. Converse direito com ele. Eu sei. Eu agi por impulso agora há pouco. Mas eu já tinha deixado isso claro. Eu já terminei com o Bento. Você não pode. Helena! Helena, tenha uma boa conversa com ele.
Mãe, me espere lá na frente. Vem comigo. Helena, me escute. Você. Vou te buscar logo. Converse direito com ele. Tá. Bento, já deixei claro o que eu penso. É um fato inegável que o casamento envolve duas famílias. Existe uma diferença enorme entre nossas funções familiares e a nossa forma de pensar. Vamos os dois nos acalmar um pouco. Helena. Não fica brava. Vamos tentar de novo. Recuperar nosso relacionamento, tá? Bento, Você acha? que a gente consegue? Por que não? Deixa eu levar pra uma cidade onde ninguém nos conhece. Vamos fugir das nossas famílias. Vamos recomeçar do zero, tá? Xavier Bento, por que você ainda não entendeu? Deixando nossas famílias de lado, vamos refletir sobre nós mesmos. Você refletir sobre si mesmo? Quando fui incriminada na reunião de licitação, você começou a me evitar. Recusou minhas ligações. Quando surge um problema, você sempre foge. Ou vem me pedir desculpas. Você sempre achou que depois de pedir desculpas, você podia simplesmente se safar. Você já parou para pensar? A gente nunca se comunicou de verdade. Nunca enfrentamos, nem resolvemos nossos problemas. Bento, estou cansada. Quero mesmo terminar. Desde que estamos juntos, eu sempre pedia desculpas. Porque me importava com você, mas você achava que eu estava fugindo. Você não sabe quantas vezes briguei com minha família por você. Pense bem. Nesses 3 anos, não fiz sempre o que você pediu. Não fiz. Mas, Helena, com tudo o que aconteceu, algum de vocês se importou comigo? Alguém se importou comigo? Você se importou comigo? Não são Helena e Bento? O que está acontecendo? Se eu não me importasse, não estaria com você esses 3 anos. Se eu não me importasse, depois de todas as mentiras que você contou, Não teria perdoado você. se eu não me importasse, Depois de perceber. que sua família menosprezava a minha e a mim, não teria acreditado que ainda poderíamos encontrar um jeito de convencê-los. Mas, Bento, estou cansada demais. Não quero mais continuar. O nosso relacionamento acabou mesmo? Bento, não fomos feitos um para o outro. Vamos seguir em frente. Vamos terminar.
曾经我们以为牵着手能走得更远，明明努力经过，还是有什么在改变。曾经我们以为往前走，爱会胜过一切。走了好久以后，才发现有一道墙在我们两人之间，不想你左右为难，这样已足够。下一次如果偶然遇见，别再回头。我们爱过几年，几世几番，我们留下余温，伤痕心疼。我懂你说的爱而难舍的，我想não preciso纠缠，男人追问，也许离开只是到了缘分。那些没说的，我们间隔的，让它在记忆里风。Senhor Pereira, pode usar meu carro para levá-los de volta. Eu volto a pé. Obrigado. Obrigado, Sr. Costa. Porque você saiu na chuva sem guarda-chuva. Ai, o que você está fazendo aqui? Passei por acaso. Rápido, entre no carro, rápido. 曾经我们以为牵着手能走得更远，明明努力经过，还是有什么在改变。曾经我们以为往前走，爱会胜过一切。走了好久以后，才发现贾亮，你要好好的。再见了。不想你左右为难，这样已足够。下一次如果偶然遇见，别再回头。我们爱过几年，几世几番，我们留下余温，伤痕心疼。我懂你说的爱而难舍的，我想你。Vamos, tome este remédio. Está quieto. Ela está bem? Ela deve estar triste agora. Deixe-a em paz. Como ela quiser. Você poderia bater na porta para ver como ela está. Tome este remédio. Depois eu levo o remédio dela e pergunto sobre isso. Depois de voltar, ela não comeu nem falou nada ainda. Como que algo esteja errado. Pai, mãe, estou de volta. O que está acontecendo? Sua mãe foi maltratada pela família Shin. Então a Helena terminou com o Bento na hora. Que ótimo. Ela deveria ter feito isso antes. Não diga isso. O Xavier Bento não merece a Helena. Fale mais baixo. O Xavier Bento é snob. A irmã mais velha dele vive arrumando confusão. A mãe dele também não parece fácil de lidar. Com uma família assim, não seria razoável terminar? Chega, parem de falar. E se eles se reconciliarem?
Vou dar uma olhada. Cuidado. Está quieto. Deixa eu bater na... Helena. Helena. Está quieto. O que eu faço agora? E ela está bem? Claro. Ela é sensata. É melhor pedir para ela abrir a porta. Pare! E ela está bem. Ela está bem. Não me impeça. Não! O que você está fazendo? Nada. Você está bem? Estou bem. O sabão em pó está acabando. Vou sair para comprar. Estou indo. Vou com ela. Desde que ela cresceu, deve ter aguentado muita injustiça lá fora. Pare de chorar. Não fique triste. O Lucas está com ela. Ele vai consolar a irmã. Vamos. Toma. Helena. O que você está fazendo aqui? Estou bem. Só estava um pouco entediada. Aí eu vim dar uma volta. Helena. Desde quando você começou a mentir? Lucas. Você também acha? Não presto pra nada. Sempre me mantendo distante? Helena, não pense assim. Você fez bem em terminar. Casamento não deve ser usado como moeda de troca. Agora que terminou com o Xavier Bento, vou pedir demissão do escritório de advocacia. Tão decidida assim. O que vai fazer depois? Vou procurar outro emprego. Isso não vai só confirmar. E você conseguiu esse emprego? Por indicação? Eu só. Lucas. Agora. Seu foco principal deve ser o trabalho. Mesmo que pense em mudar de emprego no futuro, nunca deve ser por causa do que aconteceu entre a família Shin e eu. Deve ser porque esta empresa não é adequada para você. Ou porque você tem oportunidades melhores em outro lugar. Entendeu? Mas ver você ser maltratada assim pela família Shin, eu realmente... A vida é como abrir uma caixa surpresa. Quando você faz uma escolha, nunca sabe o que vai encontrar. Mesmo que o resultado não seja favorável, o que mais importa é que cada passo foi dado com sinceridade. Desde que você não tenha traído a si mesmo. É isso o que conta.
Vou levar isso. Helena, tome café. Venha tomar seu café. Aqui tem bolinhos no vapor e por passado. Obrigada, mãe. Não vou tomar café. Tem uma reunião semanal. Estou indo. Leva o seu café. Para o escritório mais tarde. Não precisa, obrigada. Mais tarde, seu bolo dourado favorito. Já vai ficar pronto. Estou indo. Pegar a bolsa. Estava esquecida. Tchau, mãe. Se cuida. Lucas, você falou com sua irmã ontem à noite. Sim, falei. Mãe, não se preocupe. A Helena é sábia. Com certeza ela vai dar um jeito. Ela é sábia. Uma mulher sábia não teria feito isso. Eles ficaram juntos por 3 anos. Deve ter sido difícil para ela deixar o Xavier Bento. Amor é. Você não entende nada. Noite passada, passei a noite pensando. Acho que, de qualquer perspectiva, a Helena não deveria desistir desse casamento. Lucas, vou te ensinar como convencer a Helena. Você pode dizer a ela que, contanto que ela se dê bem com o Xavier Bento, não precisa se importar com o jeito que a família dele nos trata, nem com a diferença entre as famílias. Afinal, o casamento é dela com o Xavier Bento. Mãe, talvez a Helena discorde da senhora. A gente devia tentar ver as coisas do ponto de vista dela. Tá, entendi. Já que você discorda, convenço a Helena eu mesma. Mariana, o bolo dourado deve estar pronto. Vou desligar o fogo. Tá bom? Desliga. A gente guarda pra ela comer quando voltar à noite. Helena! Tá tudo bem. Estou bem. Não vi a placa de aviso. Tem uma placa enorme ali. No que você estava pensando? Vamos agora, senão podemos nos atrasar. Cuidado. Bom dia. Devagar. É aquela hora da semana de novo. A hora mais chata da nossa reunião semanal. Vamos fazer um resumo. Vou ser breve, para vocês voltarem a enrolar. Primeiro, deixem-me repassar o que não foi bem. Isto é... Helena. Meu celular morreu. Podemos ter um pouco de paciência Ao falar com os proprietários. Se estamos sempre irritados, recebemos reclamação toda semana. Nós... Espero que este carregador portátil possa carregar nosso amor. A seguir, vamos falar de algo positivo. Nossa mudou uma estrela da semana passada. É a novata Pereira Helena. Helena, por favor, venha à frente e compartilhe com todos como conseguiu ser mordoma estrela tão rápido. Sobre meu segredo profissional, na verdade são apenas 2 palavras. Resolver os problemas deles. Helena. Isso é 4 palavras. Quero dizer 4 palavras. Tudo bem. Seja 2 palavras ou 4 palavras. O que houve com seu pé? Você deveria ter me contado sobre o término, para eu não ter que ouvir de outra pessoa. Onde você quer desabafar? Eu te levo lá. Estou cansada.
Então, vamos para casa. Tá? Tá. Não chora. Você está deitada aqui Há uma hora. Fala alguma coisa, por favor. Deixa eu te falar. Terminar com ele é, na verdade, um alívio. Xavier Bento já mentiu pra você inúmeras vezes. E a família dele, se você casasse com ele, teria que aguentar todos eles. Então, por que você está tão chateada? Não sei. Só estou triste. Mas não sei por quê. Não sei o que dizer para te fazer sentir melhor. Que tal eu preparar um chá calmante para você? Toma esse chá calmante. Que suas preocupações vão. Coxinha e asa de frango estão em promoção. Dá uma olhada. Asas de frango estão em promoção. Mauro e Lucas Oliveira já consolaram a Helena. Mas ela ainda está muito chateada. Ela terminou o namoro. Deve ser difícil. Eles passaram tantos anos juntos. Superar isso deve ser complicado. Tenho quase certeza que a Helena não consegue esquecer. Ela preferiu terminar a ver você sofrer qualquer coisinha. Eu não mandei eles terminarem. Também não queria que terminassem. Preferia que não tivessem terminado. Não seria? A culpa é toda minha, por ter falado demais. Na casa deles naquele dia, me exaltei muito. E acabei deixando a Helena numa situação difícil. Que tal eu ir à casa do Shin, pedir desculpas para eles amanhã? Deixa pra lá. Não se mete nisso. Eu acredito que ela sabe o que está fazendo. Talvez. Mas ainda estou preocupada. Não vou sossegar até ela melhorar. Senhora, como a senhora tem passado? Por que você está aqui? O que houve? Vivo na correria, dirigindo, saindo cedo e voltando tarde. Além disso, não sou bom de conversa. Então fico hesitante em incomodar a senhora. Fique tranquilo. Entra e senta aí. Você me fez um favor deixando a Helena. Passou tantos anos ao meu lado. Me diga o que posso fazer por você. Eu quero te pedir para falar com a Helena.
O que você a fez fazer? Aconteceu o seguinte. Minha esposa prometeu à família Shin que ela iria ajudá-los com os negócios. Mas ela não entende nada de negócio. Como resultado, o negócio não deu certo. E a Helena foi rebaixada e teve problemas com o Bento. Minha esposa ficou preocupada com a Helena. Então foi até a casa dos Shin para dar explicações. Mas acabaram discutindo de novo. Helena terminou com o Bento na hora para defender a mãe. Ultimamente ela não come, não bebe, nem fala muito. Ela diz que está bem. Mas como ela poderia estar bem de verdade? Vocês, como pais dela, causaram esse problema. Por que sou eu quem tem que resolver por vocês? Erro meu. Nós não sabemos como falar com ela. A Helena é teimosa. Ela gostava de verdade do Bento. Todos esses anos. Agora que terminaram, não vai ser fácil para ela superar. Foi o primeiro amor dela. Ela ouve você. Por favor, fale com ela. Estou implorando. Pereira, você envelheceu com o passar dos anos. Tudo bem. Vou falar com ela quando ela me visitar. Obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço. Sem problema. Bem, tenho que ir. Bem, não se levante, eu saio sozinha. Tá. Tchau. Vovó. Vem cá. Vovó, você me assustou. Você me chamou. Pensei que algo tivesse acontecido com você. Você tá bem? Não sou eu, é você que não está bem. Olha a sua perna. Você caiu ou algo assim? Dói? Nada. É só um arranhão. Senta aqui. Vou ficar bem alguns dias. Não ignore isso. Olha, você nem me contaria se eu não tivesse ligado. Eu sei que você passou por muita coisa. Vovó. Chora. Pode desabafar. Vovó, a diferença entre as nossas duas famílias é muito grande. Não tem como resolver o problema. Não me arrependo de terminar. Também não tenho medo. Só sinto muito mal que o relacionamento ao qual me dediquei por 3 anos acabou assim. Vovó? Eu achava que eu ficaria mais forte conforme crescia. Mas agora sinto que fico mais fraca à medida que cresço. Calma, calma. Vem cá. Helena, já passei dos 80. Já tive 2 casamentos e vi muita gente. O Bento é legal. E a família dele é bem de vida. Vocês 2 são muito próximos. Mas
faz falta a ele. Firmeza. Se eu conhecesse alguém assim, eu falaria: tu fora. E procurar alguém melhor. Vó, onde a senhora aprendeu isso? Isso é bem moderno. É por isso que a gente se dá tão bem. Olha só. Posso massagear suas pernas? Se doerem. Você pode vir para mim se tiver o coração partido. Aqui é o seu porto seguro. Vó. A vida é uma longa jornada. Cheia de nascimento, envelhecimento, doença e morte. Às vezes a gente ama, mas não pode ter. Se você passar por uma desilusão, considere apenas como um tropeço no caminho. Não se decepcione consigo mesma. E não dê o gostinho Pra quem nos menospreza. Tudo bem chorar, mas tem que valer a pena. Depois de toda dor e lágrimas, precisamos nos alegrar. E olhar para frente. Não se preocupe. Estou com você. Querida, não chore. Vou te levar para jantar. Tudo bem? Tá. Madame. Olá, não precisa ser tão formal. Madame. Olá. Vovó, como é que todo mundo aqui te conhece? Sabe, eu venho muito aqui tomar chá. Você é popular? Aqui está nosso novo porco assado. Experimente. Qualquer coisa, me avise. Obrigada, Sr. Gael. É o prato novo deles. Prova. Que delícia, vovó. Então você me trouxe aqui para experimentar algo novo. Você sabe mesmo aproveitar a vida. Quando estamos de mau humor, temos que encher a barriga primeiro. Somos companheiras de comida, hein? Bem, vou aproveitar essa refeição grátis. Fique à vontade. Aproveite. Helena, como vai o trabalho? Seu salário diminuiu depois da transferência. Evo. Vovó, tudo está bem. Fui transferida, mas estão cuidando bem de mim. Fui condecorado com o título de mordomo 5 estrelas. Na semana passada, não precisa se preocupar comigo. Eu entendo. Você sabe o que está fazendo. Só estou um pouco decepcionado. Eu esperava ficar no Botticelli e ser promovido. Deixa eu te contar uma coisa. Trabalho duro nem sempre compensa. Mas não desanime, porque um dia sua bênção virá. Vou me lembrar disso. O que você acha do meu discurso motivacional? É absolutamente incrível. Come. Amor, senti muito sua falta. Para com isso. Estou no trabalho. Ninguém me viu. O que você está fazendo aqui? Senti sua falta.
Pedi demissão como você pediu. Não estou mais trabalhando. Mas você não. Cumpriu sua promessa. Você disse que gostava de mim. E que ficaria comigo para sempre. Nosso jeito de ficarmos juntos, você sabe. E eu também. Se você se comportar bem, Eu venho te ver quando estiver livre. se você continuar indo ao escritório. O tempo todo sem motivo. Então vamos nos separar. Então, quando você vem me ver, aprendi Uma nova sobremesa. E estou ansiosa para fazer para você. Tenho um compromisso hoje. Estou bem ocupada. Sangue. Já aprendeu a lição, me trazendo sopa de ninho de andorinha. Você me ensinou bem. Você realmente precisa de uma lição. Olha a bagunça que fez. Vovó, eu errei. Admito que não cuidei bem da Helena. Mas eu tinha planos para ela. Eu a considero muito. Mas ela ficou muito tempo no setor antigo. Por isso é esforçada, mas muito pacata. Depois da transferência, ela pode se tornar mais assertiva. Planeja promover a Helena? Ela é a menina dos meus olhos. Não faça promessas só da boca para fora. E depois se esqueça delas. Posso estar velha, mas ainda tenho olhos atentos. Vou ficar de olho em você. Entendo. Pode ficar tranquila. Posso não saber o que dizer, mas tenho planos de longo prazo para ela. Quando me passar o Xingali para mim, vou administrá-lo de coração. Aí eu a transfiro para me ajudar. O que acha? Lúcio, isso é uma ameaça. Claro que não. Eu acho mesmo que é o melhor plano. Já tem algum plano para o momento? A Helena está de coração partido. E você também não viaja há muito tempo. Por coincidência, tem um projeto recém-renovado, da Yoeda nos arredores de Xangai, que envolve a reforma de um complexo antigo. Vou levar vocês dois lá, para passear e relaxar. Você está usando a Helena como desculpa. Me arrastar até lá. Parece um passeio tranquilo, Mas na verdade você planeja mostrar um exemplo real para me fazer pensar sobre o futuro de Xingan Li. Esse é o seu verdadeiro propósito, não é? Vovó, este será um novo marco com significado extraordinário. Lúcio, você realmente se importa tanto com Xingan Li? Vovó, Xingan Li é o trampolim para minha promoção. É o mais importante e o aspecto mais indispensável para mim. Você quer poder, você quer status, você quer vencer. Vovó,
Que tal este fim de semana? Por favor, convide a Helena e eu vou fazer os preparativos. Vou pensar sobre isso. Certo. Vovó, deixe-me pegar mais para a senhora. Mãe, o que você está fazendo? Nada. Eu trouxe leite para você. Beba e vá dormir cedo. Aqui. Certo. Mais alguma coisa? Não, nada. Sim, na verdade. Nosso grupo de dança. Vai Organizar uma aula de culinária. neste fim de semana. Você vem? Semana. Espere, mãe. Vovó está ligando. Alô, vovó? Helena, você tem planos para este fim de semana? Neste fim de semana. Não. Por que não sai comigo? Tá. Mãe. Vai com ela. Divirta-se e cuida dela. Leva um casaco. Vai fazer frio de manhã e à noite. Vai dormir. Eu sei. Helena, que roupa é essa? Vamos visitar um hotel. Ou fazer trilha. Vó, eu já chequei. Tem muito sol e muito mosquito. Na montanha, qualquer riacho tá cheio de gafanhoto. Quando você pisa, você tá ótima. Para um desfile. Eu sou formada em serviços de gestão. Você vai ter que me obedecer quando formos pra montanha. Me desculpe, não tenho respeito. Pela sua profissão. Você vai fazer tudo que eu mandar. Pode esperar um minutinho. Vou chamar um táxi. Não, eu já chamei um. Vó, O Lúcio vai pagar essa viagem pra vocês poderem resolver suas diferenças. Que roupa é essa? Você poderia, por favor, abrir o porta-malas? Vó, só um minuto. Por que ficar triste? Tem muito homem no mundo. Como você soube? Aqui, deixa eu te ajudar com isso. Não precisa. Você é o banqueiro. Eu faço. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô aqui pra impressionar a vovó. Fique longe da minha avaliação de desempenho. Que sombra. Estou sem. Deixa comigo. Cuidado, tem algo valioso aqui. Você ouviu aquele barulho? Quebrou alguma coisa? Eu falei pra tomar cuidado. Ah, não. O desumidificador quebrou. O que você está fazendo com isso? Não é da sua conta. A vovó tem reumatismo. A serra é muito úmida. Desculpa. Você está bem? Sim. Luciana Oliveira, esse caminho aí não vai dar certo. De acordo com o GPS, tem uma outra rota, um pouco mais longe, mas é bem plana. Vamos por lá. Já estou dirigindo há horas. E você me diz isso agora. Esse é o melhor caminho. Há horas? Você se acha engraçado? Você não me perguntou antes. Dá pra ir mais devagar. Vou vomitar. Pereira Helena, sei que você terminou um namoro. Por que está descontando em mim? Não estou indo devagar o bastante. Luciana Oliveira. Vamos nos ater aos fatos. Por que você tocou no meu término? Você que dirige mal, obviamente.
Eu que dirijo mal. Então você dirige bem. Toma a direção. Sem problemas. É só encostar que eu pego. Vocês dois. Que tal inscrever vocês para um talk show? Tô fora. Tá fora. Eu também tô fora. Você também tá fora? Se um dia eu tiver que liderar uma equipe pra participar de um talk show, você não faria parte da equipe. Eu acho que você não tem qualificação nenhuma. Liderar uma equipe para participar de um TT Talk Show. Liderar uma equipe num talk show? Eu não faria parte da sua equipe. O Xavier Bento faria parte, mas ele não ia querer ir com você. O que quer dizer? Que você tá me imitando? Tá rindo de mim? E isso é um assunto entre a gente? Por que mencionou o Xavier Bento? Tem algum problema na sua cabeça? Como você sabe que tem algo errado na minha cabeça? Vê se você atreve a falar de novo. Xavier Bento. De novo. Xavier Bento. Parem de brigar. Viemos nos divertir, não briguem. Tá bom, vovó. Vou me desculpar com a Helena. Helena, me desculpa pelo que eu disse. Vovó, você viu? A cara dele se desculpando não foi sincero. O quê? Vovó? Não ouça ela. Me desculpei com muita sinceridade. Não tenta me prejudicar. Vou te falar. Eu não vou aceitar suas desculpas. Você tem mau caráter. Mau caráter. Avó, a Ueda tem 2 hotéis de luxo em estilo arquitetônico antigo. Um fica em Singapura e o outro fica aqui. Helena, o que você acha? Acho que é muito bom. É bem luxuoso. Vejo que grandes investimentos e esforços foram feitos para construí-lo. Mas olha, avó, O complexo original tem seu próprio charme. Mas foi perdido após a reforma. É uma pena. Concordo. Por que você está aqui de novo? Eu pedi para você brincar lá fora. Criança, aqui estão os doces para você. Compartilhe com seus amigos, tá? Obrigado. Vá. Luciano Oliveira, me dê seu documento. Vou fazer o check-in na recepção. Liga por aqui, por favor. Estou indo, avó. Avô, o que você acha desse hotel? Não gosto muito de como está agora. Perdeu a alma depois da reforma. Não faz muita diferença. Se um hotel como este fica nas montanhas ou à beira-mar, em Xangai ou em Londres. Avó, nos negócios, precisamos focar na produção, no investimento e no retorno. A Ueda fortaleceu esta área E transformou o interior pobre em um hotel de luxo requintado. Tenho confiança. Para transformar Xingandi em um hotel mais sofisticado e luxuoso. Você é como o seu avô. Ele planejava os negócios com muito cuidado, considerando cada possibilidade. Sempre buscava o lucro máximo. Na verdade, aprendi muito com isso. Acho que lidar com pessoas é como cozinhar. Se focarmos só no resultado e buscarmos sucesso rápido, a comida perde sua essência. Depois que os clientes comem, o cliente não paga com gosto. Sim. Vovó, suas palavras são sentidas. E cheias de carinho. Mas acho melhor falar logo o nome da Helena. Vamos. O que você acha deste hotel? Quer que eu seja sincero? Então serei franco. Embora este seja um resort de luxo da Ueda, acho que os serviços oferecidos não são tão bons. Pode ser mais específico. Veja as recepcionistas. Umas usam crachá, outras não. E a faxineira atravessa o centro do lobby em vez de andar pelos cantos.
Isso é causado por uma gestão falha da recepção. Veja estes doces. Claramente são comprados no atacado. São baratos e não são frescos. Tudo isso revela o padrão de operação do hotel. Os clientes pagam milhares de yuans por uma noite. Eles não são bobos. Senhor Costa, desculpe. O hotel acabou de abrir. E muitos funcionários são da região. Quanto aos problemas, a Serra Teatro disse que, se oferecermos treinamento regular, acho que eles podem melhorar. Não importa. Treinamento não é preciso. Resolvemos de uma vez, trocando toda a equipe. Não foi isso que eu quis dizer. Desculpe, não foi mesmo isso que eu quis dizer. Cérea, Trigo. Memorizei tudo o que você disse. Vou tomar as medidas corretivas. Você não precisa ser tão radical. É caro trocar todo mundo. Um sistema unificado é vital para um hotel. Esses funcionários são todos da região. Como vão se sustentar se você trocar todos eles? Não é problema meu. Um hotel deve ser focado no cliente ou nos funcionários. Acho que você só pensa em si e coloca o lucro acima de tudo. Vocês dois, crianças. Pode arrumar briga, até fazendo check-in no hotel. O vinho é bom. Venha provar. Vovó, não pode beber. Cuidado, vovó. Tem uma pedra aqui. Cuidado. Certo. Como é? O ambiente aqui é bem bom. É bom respirar ar puro aqui. Depois de voltar para Xangai, não dá para respirar ar tão puro. Vovó, você soa muito subindo a montanha. Beba um pouco de água para repor as energias, certo? Vovó, beba mais água. Luciano Oliveira, quer um pouco de água? Suar não me incomoda, mas meus pés doem um pouco. Seus pés doem? Vovó, depois eu ajudo você a andar. Não precisa. Estamos fazendo trilha. Como vou andar com sua ajuda? Ajude a Helena a carregar a mochila. Cuidado, vovó. Cuidado. Certo. Me dê a mochila. Você consegue carregar? Claro. Obrigada. Por que você carrega tanta coisa na trilha? Boa pergunta. Você só bebe água de certas marcas. Você acha que dá pra comprar qualquer comida ou bebida na montanha? Você acha que está muito pesado? Pode comer e beber tudo que tá aí dentro. Alô? Envie os detalhes de fornecimento da Tianyi do próximo trimestre para meu e-mail. Da Tianyi. Detalhes de fornecimento do próximo trimestre. Alô? Pedro? Olha só para ele. Mesmo na natureza, ele ainda pensa em negócios. Está ouvindo? É um pouco engraçado, mas também é um pouco besta. Helena, eu ouvi isso. Sou o seu chefe. Como você pode falar assim de mim? Chefe, já viu um drama de ídolos chinês? Você está agindo como? Os CEOs mandões desses dramas. Ela é estranha. Alô? Está ouvindo? Envie os detalhes de fornecimento da Tianyi do próximo trimestre para meu e-mail. Cuidado, vovó. Seus pés ainda doem? Um pouquinho. Um pouquinho? Cuidado. Vovó, sente-se ali para descansar. Tá. Obrigada. De nada. Sente aqui, vovó. Sou o Ultraman. Ultramanzinho. Por que você não vai brincar no hotel? Minha mãe e meu pai disseram que não posso brincar no portão, senão eles levam bronca. Por quê? Seus pais trabalham no hotel? Sim. Chefe, você fez algo bom. É bom para você construir um hotel de luxo aqui. Você está ajudando os moradores da região. Os pais deles trabalham perto de casa.
para que não se tornem crianças abandonadas. É algo ótimo. Garoto, Não existe Ultraman no mundo. é mentira. Só crianças ingênuas como você acreditariam na luz. Não chore. Luciano Oliveira, descobri que você deve ter algum problema na cabeça. Eu estava dizendo a verdade. Não existe Ultraman no mundo e não existe filantropo no mundo. Só a força pessoal importa. É a base para se manter de pé. Sei o que você quis dizer, mas ainda assim substituiria a equipe. Helena, obrigada pela massagem. Minhas pernas doem muito. Depois da caminhada na montanha, esta tarde. De nada, vovó. Se fosse só você e eu, seria uma viagem agradável, com belas paisagens. Conheço Lúcio muito bem. Ele não é mau por natureza. Sim. Mas ele é distante e calculista. Ele nem sequer protegeria a inocência de uma criança. Talvez seja porque ninguém nunca o tratou bem. Quando ele era criança, depois de tantos anos, embora ele tenha crescido, aquela criança sofrida ainda está no coração dele. Então ele não sabe Como tratar bem os outros. O Luciano Oliveira sofreu muito na infância. Garoto, Não existe Ultraman no mundo. É mentira. só crianças ingênuas como você acreditariam na luz. Um homem bem-sucedido, com trauma de infância. Homem bem-sucedido. Homem bem-sucedido, hora do jantar. A vovó está nos esperando. A vovó está esperando. Pereira Helena. O que foi? Luciano Oliveira. Luciano Oliveira. Por favor, venha ajudar. O que aconteceu? Meu amigo desmaiou. Por favor, chame uma ambulância para ele. Luciano Oliveira. Luciano Oliveira, essa não é a melhor solução. Está escurecendo. Não há luz na estrada da montanha à noite. O motorista da ambulância não conhece a estrada. Temo que vá atrasar. Você tem algum kit de primeiros socorros ou há algum profissional de saúde? Um conhecimento relevante. Não. Mas conhecemos bem. Que tal levarmos ele direto ao hospital? Certo, muito obrigada. Espere um minuto. Vamos de ajuda. Luciano Oliveira. Luciano Oliveira. Luciano Oliveira, acorde. Luciano Oliveira. Luciano Oliveira. Espera aí. Espera aí. Está acordado? Você tem pedra nos rins. Vou chamar o médico. Estou bem. Não precisa.
Vou pegar água. Obrigado. Alô, Pedro Lima. Fiz anotações sobre o novo fornecedor. Pode pular o setor de vendas e falar direto com o Sr. Pereira, o diretor deles, e pedir para ele fazer os contatos pessoalmente. A reunião matinal do grupo será amanhã no horário. E organize a reunião da tarde. Tem muitos dados. Vou voltar. Senhor Costa, o mundo gira sem você. Mas se não beber água, seus rins vão sofrer. Largue o celular e cuide da saúde. Não é tão grave. Tive mal de altitude ao escalar uma montanha no exterior. Febre de 40 graus. E ainda finalizei o trabalho. Não sou tão frágil. Trabalho nunca acaba. Mas você só tem 2 rins. Se não ouvir o médico e não descansar, as consequências podem ser sérias. Está me ameaçando? Estou ameaçando. Pra quê? O que me importa? Se você vive ou morre. Mas você não quer que todos os funcionários saibam. Você expeliu. De um quilate. Uma pedra nos rins, não é? Cadê a vovó? Ela veio te ver ontem à noite. Como você estava estável? Deixei ela voltar a dormir. Dessa vez eu finalmente percebi que não é bom morar sozinho. Morando sozinho, você ficaria na pior se tivesse uma emergência e ninguém descobrisse. Como assim ninguém descobriria? Ei, Siri. Tô com dor de barriga. E preciso de ajuda. Certo, senhor. Procurei na área próxima. E achei um hospital a 20 metros de você. Siri, você pode levá-lo lá? Desculpe, repita, por favor. Luciano Oliveira. Se não fosse pela ajuda dos funcionários do hotel ontem, eu não ia levar para o hospital sozinha. Eles nem têm um plano de primeiros socorros. O que podem conseguir? Com esses métodos estúpidos, os clientes teriam piedade. De fato, há muitos problemas no hotel. Mas o gerente do lobby disse que eles tomariam ações corretivas a tempo. A maioria dos funcionários do hotel são moradores de vilas próximas. Não é fácil para eles conseguir um emprego assim. Dê a eles mais um pouco de tempo. Eu acredito que, desde que tenham uma atitude positiva no trabalho, melhorias serão feitas. Depois que você desmaiou ontem, pensando que o motorista da ambulância não conheceria a estrada da montanha, a equipe do hotel te trouxe para cá juntos. Sem a ajuda deles, você não teria sido atendido a tempo.